tem muita gente que fala que no Brasil tem muito avistamento. Sim. Tem muita gente com relatos de que viram, de que interagiram de alguma forma, de que chegaram bem próximas e assim por diante. Sim. Eu acho que a natureza... Porque isso é um fenômeno que não... Ele quer se manter oculto. Ele não quer aparecer para todo mundo, senão ele pousava aqui no estádio de São Paulo, no Morumbi, por exemplo, e todo mundo ia ver. E não é o motivo. Eles querem se manter ocultos e eles só atuam em áreas que são isoladas. Áreas rurais, áreas indígenas. Então essas são as áreas que os fenômenos procuram. E o Brasil é uma terra que tem muita preservação ambiental, né? Amazônia, etc. Então é lá que o fenômeno se manifesta e talvez por isso, é o que você falou, né? Seja um dos motivos porque a gente tem tantos casos aí. Legal. Como que foi o seu caminho na ufologia? Como é que você se interessou por esse assunto? Eu cresci na década de 90 lá com os casos de Chupacabra, ET de Varginha, tudo aparecendo, casos paranormais. O Chupacabra era caso também de ET? A gente vai tentar explicar um pouquinho isso aí daqui a pouco. Mas tá tudo de certa forma unificado, assim. Há uma interseção de todos esses fenômenos. Por isso que eu chamo de... Eu e o governo dos Estados Unidos. Na verdade não sou eu, né? Eu tô só indo por uma corrente que tá sendo levada, né? O governo dos Estados Unidos hoje chama de fenômenos anômalos, não chama mais de OVNIs. Por quê? É uma gama de bizarrices que acontecem e muitas vezes eles estão interligados, eles aparecem juntos. Entendi. Inclusive tem documento oficial da Força Aérea em que teve casos de poltergeist aparecendo junto com OVNI. Eu vou mostrar daqui a pouco uma foto aí desse documento. Mas eu acho que o que torna o Brasil esse imã de casos, né, é essa questão da gente ter grandes terras, a gente ter aí fenômenos, comunidades isoladas. Eu acho que isso tudo é que tem essa atração pelo fenômeno aí. E, claro, acontece de tudo aqui, né? Não é só OVNI, não é só C, acontece de tudo aqui. Eu cresci na década de 90 nesse ambiente, né? Documentário, era Globo de Fantástico, Globo Repórter, com essa questão de Chupacabra. Você viu a autópsia do ET? Tinha a autópsia do ET, morria de medo daquilo ali, né? Aquele era fake, mas na época aquele parecia muito, muito real, né? Parecia. Falaram que era fake, né? A gente hoje não sabe com a internet, principalmente, o que é real e o que é fake mais, né? Mas naquela época falaram que era um fake, mas parecia... Anunciaram como real, né? Então todo mundo naquela noite não dormiu, provavelmente. O Sacani disse que a Globo pediu desculpas. Teve que pedir desculpas. Falar, não, gente, aquilo ali foi uma mentira, aquilo ali foi um erro nosso. Me desculpa, mas realmente aquilo não foi uma autópsia nenhuma. Foi no Fantástico, anunciaram como real. Imagina a galera, as crianças, eu na época, né, vendo aquilo ali. Entendi, mas você teve alguma interação? Você chegou a ter algum contato, assim, a princípio, antes de você mergulhar e pesquisar sobre isso? Antes não. O que aconteceu foi o seguinte... Eu vi os documentários e eu ficava com aquela pulga atrás na orelha, né? Será que existe? Será que não existe? Eu era um cético saudável. Eu digo assim, tem o cético saudável e o cético não saudável. O cético não saudável é aquele que duvida de tudo. Nada existe, não duvida... O cético saudável é que ele fala assim, pô, aqui tem uma coisa que eu não sei se é extraterrestre, mas tem uma coisa aqui que eu não sei explicar. E aí você vai investigar o que pode ser. Então eu cresci com essa dúvida. E aí lá em 2017, o que acontece? O governo dos Estados Unidos... revela 3 vídeos de OVNIs e fala assim, ó, existem, eles estão no espaço aéreo, não sabemos o que é, e é real. É não identificado, existe. E aí você vê, poxa, a nação mais poderosa do mundo militarmente, assumindo que tem uma coisa que pode entrar no espaço aéreo dela e sair impune, e ela ainda libera os vídeos, então tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a pesquisar esse troço mais a fundo. E aí lá em 2018, eu fui pra Serra da Beleza, que é uma zona rural no Rio de Janeiro, onde há décadas aparecem esses fenômenos. E eu fui lá assim, será que eu vou ver alguma coisa? Eu vou lá pra ficar lá observando de noite e ver se aparece. E aí, como eu digo, nada é coincidência, né? A primeira vez que eu fui, eu consegui ver esferas de luz se aproximando de mim. E assim, nessa distância que a gente tá. Então eu não tive dúvidas de que de fato existia um fenômeno ali real e que talvez fizesse até parte da natureza, talvez não venha algo de fora. Para mim parecia naquele momento que era uma coisa ali, como se fosse um ser que vivesse ali naquela região. Né? E aí que eu comecei a entrar a fundo. No Rio de Janeiro... esse local, então, é conhecido como um certo local de avistamento. No Rio é o local mais conhecido, no estado do Rio é o local mais conhecido como local de avistamento. Sei lá, há décadas que pesquisadores vão lá para observar, o pessoal do governo já esteve lá, então é uma área que tem bastante. Mas não é assim, o pessoal acha que, vou de primeira e vou ver. Não, eu já fui lá várias vezes e não vi nada. Então é uma coisa, no meu caso, eu digo que eu não acredito em coincidência, porque se eu não tivesse visto nada aquela vez, talvez eu falaria assim, eu seria desanimado. Esse negócio não existe, não vou pesquisar não. Mas eu acho que nada acontece por acaso. Então eu fui e vi, mas não é o normal. Eu digo assim, pra pessoa que quer ver, ela fica indo, uma hora ela vai ver, inevitável. 3, 4, 5, na quinta vez ela vai ver. Eu queria entender o que aconteceu com o Sacani. O Sacani foi um cara que trabalhou na ufologia, trabalhava na revista UFO, né?
E tudo que o Sacani pesquisou, ele disse que nunca encontrou nada. Ele pesquisou... ele foi em local de avistamento, fez muito... A famosa vigília, né? Ele fez muito disso, de passar a noite e ficar lá vendo... Olha, tá vendo alguma coisa? Aí, não tô vendo nada. Não, tá vendo sim, tá lá. E ele, não, nunca viu nada. Aí primeiro foi essa questão de procurar locais específicos, no Mato Grosso, Minas Gerais. Uhum. E ele disse que nunca viu nada. Depois ele foi falar que ele chegou a pesquisar sobre o caso dos Men in Black, né? Sim. Men in Black Syndrome, que é quando a pessoa viu alguma coisa e a pessoa, ela... Não, mas eu não posso contar, porque vieram aqui, me falaram e tal. Aparece um cara de preto na casa dela e passa ali alguns dias vigiando pra ver se ela não tá falando mesmo. Porque a mensagem é que não expõe o que eu te contei. A pessoa recebeu uma mensagem e ela não pode falar. E aí ele saiu pesquisando pra ver se encontrava esses caras também. E disse que nunca encontrou nada. Ele tá com bastante azar, então, né? O que acontece? O normal é não aparecer. Normal não aparecer. Quando aparece, tem alguma coisa muito positiva ou negativa. Geralmente as coisas negativas que aparecem é quando vai acontecer alguma coisa muito ruim, seja na tua comunidade, na tua cidade ou com você. Ou que você tá com uma vibração, uma vibe assim bem negativa. Aí aparecem as coisas ruins. E o contrário também acontece. Quando você tá radiante, por algum motivo, com um intuito, com um objetivo muito claro do que você quer fazer com aquela informação, a probabilidade aumenta muito. Então, assim, são coisas que eu não consigo comprovar, mas eu consigo, com casos e relatos meus e de pessoas que chegam até mim, eu consigo montar pelo menos um quadro, assim, do que pode ser a explicação pra isso, entendeu? Então, assim, se apareceu coisa, pode ser que você esteja com a tua vida desequilibrada. Ou muito altamente positivo. O que acontece muito é as pessoas que querem chegar nesse assunto a fundo e ficam mentalizando esse troço, todas que pesquisam falam isso, uma hora ela começa a ver, e aí começa a ver direto. E tem casos, esses Men in Black, por exemplo, o John Keel na década de 60 pesquisou muito esses caras. Quando você começa a ver o fenômeno, dizem que esses caras têm a aparência que seria uma aparência não humana. Então, uma das histórias que contam é que esses caras seriam também o fenômeno aparecendo pra você de uma outra forma. Por que se explica? Esse fenômeno ele aparece pra você da forma que você acredita. Então, se você é um cara muito religioso, ele pode aparecer com uma entidade ou uma santa. Se você é um cara que acredita em ET, não acredita em religião nenhuma, só acredita em ET, ele vai aparecer pra você como ET. Ele se molda. Se você é um cara que fica acreditando que existem esses Men in Black, fica mentalizando aquele troço, uma hora eles vão aparecer dessa forma. Então o fenômeno, ele aparece, ele se molda a forma da sua crença. Isso é uma coisa que a gente vê na pesquisa. Pra quê? A gente não sabe. Muito, provavelmente pra manipular as pessoas, seja pra um lado positivo ou pra um lado positivo. Ou negativo. Porque se ele aparecer de uma forma que você não vai gostar, ele não vai conseguir essa conexão, essa interação com você. Então essa é uma das coisas que a gente ouve e que acontece comigo, acontece com outras pessoas que eu ouço, e aí a gente tenta explicar dessa forma. Talvez se o Sacani tivesse, de fato, enraizado esse negócio na cabeça, eu tenho que ver, e tivesse nessa vibe mais positiva ou negativa, talvez ele atraísse o fenômeno. Mas é mais ou menos assim que acontece. Não é um fenômeno que está intrinsecamente ligado com a consciência da pessoa. Com o que ela acredita, com o que ela quer, com que objetivo ela quer ver aquilo. E aí você tem o avistamento, mais ou menos assim. E tem os avistamentos que se chamam acidentais. Mas nunca é acidental porque sempre acontece alguma coisa depois. Tá. A vida das meninas que viram o caso Varginha, a vida delas mudou totalmente. Então, assim, foi acidental? Foi. Elas viram, tava na rua? Tava. Mas a vida delas mudou totalmente. Elas foram assediadas pra caramba. O governo foi lá, ofereceu dinheiro. Aí pra mim, não eram os Men in Black, era o próprio governo, talvez, pra poder abafar, porque tava muito burburinho na mídia, na imprensa. Elas foram muito assediadas por jornalistas, o tempo todo na casa delas, elas não conseguiam mais emprego, porque começaram a ficar muito assediadas. Onde elas iam trabalhar, as pessoas iam atrás, então virava uma coisa muito ruim no emprego. Então, assim, de certa forma, isso foi uma coisa que ocasionou algo na vida delas. E o fenômeno é sempre assim, mais ou menos, esse comportamento.